canal Eu Te Me Juro, eu sou a Gabriela e no Fala Bibliotecária de hoje trouxe um tema um pouquinho diferente do que eu costumo falar aqui em todos os Fala Bibliotecária e um pouquinho mais light, porque o último foi meio pedrada, né, gente? E hoje vou conversar com vocês sobre a diferença de alguns estilos literários, então estilos de narrativa, estilos de poesia e o que é então romance, novela, conto, crônica, todas essas coisas aí que geram confusão em determinados momentos. Então vou começar falando sobre as narrativas. Então as narrativas são ficção ou não ficção. Não ficção são biográficas e ficção são todo o resto, né? E dentro das narrativas a gente tem algumas subdivisões. Então, começando dos mais curtos para os mais longos, vou começar falando sobre conto. Então, o conto, ele é uma narrativa breve, em geral que tem poucos personagens na história e ela se passa num curto período de tempo. O segundo estilo é a crônica. A crônica, ela também é uma narrativa curta, só que diferente do conto, ela tem sempre no seu conteúdo passagens que dizem respeito ao cotidiano. Elas costumam quase sempre ter algum tipo de caráter reflexivo e biográfico. Elas são baseadas em fatos reais, em coisas que aconteceram com o cronista, com a pessoa que está contando aquilo. Então elas têm isso como característica principal, é sempre alguma coisa do cotidiano. Um cronista muito famoso de exemplo para vocês é o Luiz Fernando Veríssimo. O terceiro estilo literário é a novela. A novela é maior que um conto e menor que um romance, por exemplo, e ela é uma narrativa mais ágil, ela conta uma história de um jeito mais rápido, ela até pode ter mais desenrolares aí na história, mais personagens, pode se passar por mais lugares e tudo mais, mas ela ainda tem esse teor rápido, essa coisa ágil e que o narrador conta ali rapidinho o que tá acontecendo. É muito comum a gente ver novelas que tenham suspense policial, então isso é uma coisa bem característica de novela. E como um exemplo, eu cito inclusive Um Estudo em Vermelho do Sherlock Holmes, que é uma novela bem famosa. Existem também as fábulas. As fábulas são fantasiosas, elas têm como protagonistas das suas histórias animais, então é bem fantasioso mesmo, né, gente? E elas têm como finalidade sempre dar uma lição de moral. Então, um exemplo é O Patinho Feio, é uma fábula muito famosa. E por último, o romance, que não quer dizer romance, histórias de amor, né? A gente tem muito isso de ligar os romances a histórias que são histórias de amor, ou ao período do romantismo, que também é muito comum. Isso veio mesmo do período do romantismo, que era quando eles usavam esse nome de romance, para falar de histórias que são mais longas. Então, romance é isso, romances são histórias mais longas, são histórias mais complexas, que tem mais personagens, que tem mais desenrolares aí, tem mais ramificações na mesma história. Elas acontecem durante um período de tempo mais longo normalmente, não obrigatoriamente, mas normalmente sim. Elas têm aí mais complexidade de personagens, algumas coisas mais ligadas a desenvolvimento de características, caráter, etc. Tipo George Martin, né, gente? E um exemplo aí é, por exemplo, Harry Potter. A gente tem também as Crônicas de Gelo e Fogo do George Martin. Eu acho que esse nome Crônicas foi traduzido errado porque em inglês se chama A Song of Ice and Fire, se eu não me engano, né? Songs of Ice and Fire. E acho que eles traduziram esses songs pra crônica porque soava melhor, mas eles, apesar de estar querendo dizer algumas coisas do cotidiano de cada personagem e ser uma coletânea de visões de personagens em narrativas maiores, eu acho que a gente não pode dizer que são crônicas mesmo, porque não são baseadas em fatos reais, né, gente? É ficção pura e a crônica em si tem um caráter de acontecimentos reais. Mas aí fica então a ficção imitando aí a vida real, crônicas de mentira que a gente finge que é de verdade e por aí vai. E claro que depois das narrativas a gente tem também algumas definições de estilo em poesia. Então em poesias a gente tem um estilo mais famoso de todos, que é a poesia épica. E a poesia épica, ela vai contar sobre fatos de algum herói, ou um feito histórico, ou um feito importante, alguma passagem heróica ou histórica. E aí de exemplo a gente tem os Lusíadas, por exemplo, que é uma poesia épica muito famosa, e Odisseia, que também é uma poesia épica muito famosa e muito longa, né? A gente tem também as poesias líricas. As poesias líricas normalmente são escritas em primeira pessoa e dizem respeito a sentimentos, passagens, reflexões, estados da alma e por aí vai. E essa é a poesia sofrência, né, gente? É aquela coisa que a pessoa sofre, a pessoa choraminga, a pessoa, né? Então, assim, a gente pode dizer aí que é o surgimento da sofrência no mundo
E, como exemplo, a gente pode citar Camões e Fernando Pessoa. Camões, um dos reis máximos da sofrência, né? E aí, a gente tem as canções, que são bem curtas e falam sobre diversos temas, né? Enfim. E os sonetos. Os sonetos têm uma estrutura fixa, uma forma fixa, e normalmente na sua última estrofe é que contém a sua ideia principal. Então essas são as subdivisões aí de estilos literários mais conhecidas e mais importantes. Claro que tem algumas outras, né? Tem diversas aí, se vocês forem pesquisar. Tem infinitos tipos de estilos literários, mas os mais conhecidos e os mais importantes são esses. Bom, gente, um vídeo um pouquinho diferente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha matado aí curiosidade, tirado dúvidas e afins. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para não perder nenhum dos meus vídeos. Se você gostou desse vídeo, deixa um curtir aqui para me ajudar na divulgação do meu trabalho, e todas as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. Me sigam por lá também. Vejo vocês na próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau!